tema, de fato, é notícia velha. Por que notícia velha? Todas as vezes que um tipo de tempestade dessa passa aqui por Maringá, a gente sofre os mesmos problemas. E aí, no dia seguinte, a gente se debruça sobre o assunto aqui nessa bancada para tentar entender o que acontece. Fora, obviamente, a força da natureza, tá? Fica claro isso. Natureza é assim, chuva, vento forte, mas o que podemos fazer para minimizar o estrago? O que podemos fazer para que as coisas não aconteçam como aconteceram no último sábado aqui em Maringá? E o resultado do temporal aqui do sábado na região foi muito ruim, deixou aí pessoas feridas, destelhamento de imóveis, muitas árvores caídas. Segundo a Defesa Civil, mais de 150 caíram aqui na cidade. A Prefeitura de Maringá, inclusive, montou um gabinete de gestão de crises que é chefiado pelo secretário de Segurança, o Ivan Quartaroli. A tempestade foi rápida, deixou mais de 60 mil unidades consumidoras sem energia elétrica aqui em Maringá. Em Mandaguaçu, cidade vizinha, 14 mil unidades sem energia. Em Sarandi, mais de 10 mil unidades. Também 10 mil unidades ficaram sem energia elétrica. E ainda ontem, muitas casas aqui da cidade continuavam sem energia. Segundo a Copel, mais de 130 postes foram quebrados aí aqui na região por conta do temporal. A Companhia de Energia Elétrica, inclusive, acionou funcionários de outras cidades para atuarem por aqui. O temporal que atingiu a região aqui perto das 4 horas da tarde, com granizo, vento forte, rajadas de vento aí passaram de 110 km por hora, segundo a estação meteorológica da Universidade Estadual de Maringá. Certo? A chuva foi de 113,8 milímetros, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A região mais afetada aqui na cidade, aqui em Maringá, foi a região do Jardim Alvorada e também Parque Residencial Quebec. Ao todo, as equipes da Ouvidoria Municipal, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros registraram mais de 660 solicitações da comunidade, entre elas aí lonas que estavam sendo distribuídas ali na central do 5º Grupamento de Incêndios, que é o quartel do Corpo de Bombeiros, que fica ali próximo na Avenida Paraná. Vamos lá, o assunto, gente, é um assunto que de alguma maneira é repetido, sim. O resultado foi o mesmo do último temporal, do antepenúltimo temporal, do temporal do ano passado, do temporal do ano retrasado. Todas as vezes que chove forte, venta aqui em Maringá, o resultado é esse. Para quem nos acompanha no nosso canal do YouTube, o Murilo tá ilustrando ali com muitas imagens da cidade aqui. Coisa assim, eu estava andando pelo centro de Maringá no sábado, logo após a chuva, antes das equipes estarem mobilizadas. Em alguns lugares, o cenário parecia de guerra, de fato. E depois, no próximo bloco, a gente ainda vai falar da guerra lá em Israel, entre Palestina e Israel. Mas aqui em Maringá a coisa foi muito feia. Daniel, começo com você nessa segunda-feira. Muita gente ainda mobilizada para tentar minimizar o efeito do temporal. Paulo Caetano, no sábado pegou um imprevisto, né? E parece que a cidade não só Maringá, né? As cidades não estão preparadas para esses imprevistos. Realmente no domingo também a gente foi dar uma volta ali na Mandacaru, Imperial, Vila Esperança, e o cenário de guerra prosseguia, né? Muitas árvores ainda sobre as casas, carros ainda com as árvores em cima. Então, alguma coisa precisa ser feito. Vamos valorizar os servidores que desde o sábado à noite passaram ali trabalhando, domingo debaixo de chuva, muita gente ali tentando fazer o melhor possível. A prefeitura orientando, né, as pessoas que não têm esse domínio a mexer nos fios, alguma coisa desse tipo. Mas é fato que precisa ser feito alguma coisa. Claro que são fenômenos da natureza, mas a cidade precisa estar preparada. Precisa ter ações rápidas, ações mais contundentes. Claro que todo mundo quer a sua energia o mais rápido possível, quer que te retire logo a árvore da sua casa. O PAC ficou sem atendimento quase por 24 horas, o que é uma situação muito delicada também, né? Então, às vezes uma ação de emergência, empresas terceirizadas, mais gente trabalhando, porque precisa. Não é a primeira vez, não será a última, e com certeza a gente não vê nenhum plano, nenhum planejamento para que seja resolvido o problema. Vamos esperar ali as informações dessas árvores que caíram. Claro que nem todas estavam condenadas, mas uma grande parte com certeza já tem seu laudo. Eu tenho informações de mais de 10 amigos que estão com laudos há mais de 2, 3 anos para serem retiradas essas árvores e não foram. Então, assim, alguma coisa precisa ser feita, e principalmente nos imprevistos é que aparecem os grandes gestores, os grandes líderes, para que as coisas sejam retomadas o mais rápido possível.
Luiz Neto, bom dia. Bom dia. Eu acredito o seguinte, né? Tem dois aspectos aí. Os fortes ventos, a minha casa foi atingida, a gente teve bastante danos com isso. Meus vizinhos também. Na hora do temporal, eu estava na minha casa. Primeira tentativa, a gente tenta arrumar a casa da gente, ver como estão as coisas, mas logo após o temporal, eu vi que a casa dos meus vizinhos estava bem pior que a minha, então eu fui dar assistência, tentar ajudar de alguma forma, né? Nós estamos sem energia ainda, caiu o transformador, caiu poste que tombou com a força do vento, teve um caminhão na rotatória próximo da minha casa que virou devido à força do vento. Então é um vento que realmente não se esperava, né? As árvores, elas são muito importantes para Maringá, porque nós estamos na calha do Rio Paraná, e a calha do Rio Paraná é uma região de tornado. Né? Se a gente não tivesse essa quantidade de árvores que a gente tem em Maringá, se no meu bairro não tivesse as árvores, com certeza o efeito do vento seria bem pior. Na minha casa a gente, graças a Deus, tem piscina, e a água da piscina da minha casa ela acabou saindo com a força do vento e entrando para dentro da minha casa de tão forte que foi a força do vento, teve vidro que quebrou, enfim. Mas a minha casa está muito tranquila, perto dos meus vizinhos teve casa destelhada, portão que foi arrancado com a força do vento, entre outras situações. Eu acredito que a cidade ela tem que estar preparada para esse tipo de situação, por isso que eu valorizo a criação do gabinete de crise, que é um gabinete criado pelo prefeito Ulisses Maia para resolver de forma rápida os problemas da cidade. Mas o Daniel também tem sentido no que ele fala em relação ao protocolo das árvores, né? A gente espera agilidade nesses pedidos e, ao mesmo tempo, a gente sabe que alguns pedidos não podem ser atendidos. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque algumas árvores que são pedidas para ser retiradas, elas estão saudáveis. Ah, mas a árvore saudável caiu. Quem autoriza isso são os técnicos da secretaria responsável, né, os engenheiros que permitem ou não retirar essas árvores de acordo com a saúde delas. Ao mesmo tempo, é o preço de se morar numa cidade arborizada, ter tantas árvores, né? Só que é o que o Daniel falou, as árvores que têm problema e que estão laudadas, elas têm que sim ser retiradas. Elas não podem ficar da forma que estão. Então, acredito que é importante o secretário, a equipe dele verificar essa situação e resolver de emergência, como foi prometido, até outubro, essas árvores que estão em iminência de cair, né? Acredito que depois desse temporal e esse forte vento, nenhuma deve estar de pé. Mas é isso que a gente espera, uma solução rápida, eficiente, e parabenizar o trabalho de quem está na rua desde o dia do temporal, os servidores públicos, o gabinete de crise, e também 2 mercados grandes da cidade que forneceram mantimentos para essas pessoas trabalharem no domingo e o dia inteiro e à noite, até de madrugada, que foi essencial e para que esses problemas começassem a ser resolvidos. Só para finalizar, Paulo, na quadra da minha casa ali, as 4 quadras ali do Dr. Alexandre, que eu moro nas proximidades ali do Jardim Imperial, tiveram árvores caídas. E mais de 10 árvores caídas em 4 quadras. Coquinho, eu vou começar com você, depois você fique à vontade, mas eu quero começar com você falando justamente de protocolo de árvore caída. A gente tem relato de protocolo de 10 anos, protocolo de 5, protocolo de 16. Contamos uma história aqui outro dia, protocolo de 16 anos, se eu não me falha a memória. Agora, todos esses protocolos estão sendo resolvidos em 3, 4 dias, porque as árvores estão no chão, então vai se terminar. Por que não se consegue resolver em 10 anos, agora vai se resolver em uma semana? Porque, infelizmente, a prioridade não é preventiva, mas sim resolver a situação que está em iminente perigo. Né? O que a gente observa aí são árvores caindo nas casas e que, obviamente, ali tem uma situação muito mais urgente do que uma árvore que está em pé, por mais que ela esteja podre ou tem protocolo de mais 10 anos, e poderia ser, sim, prevenir, né, essa situação. Mas aí nós temos um secretário aí que até final desse mês ele falou que ia resolver uma parte, né? Agora vai resolver, né? Mas vamos lá. Tá resolvido. Vamos lá. Eu ontem fui em 3 estabelecimentos e os 3, tinha 3 pessoas pelo menos que me mandaram, né, documentos relativos a protocolos realizados há mais de 10 anos. Um senhor de uma sorveteria aí falou realmente, infelizmente na minha casa lá caiu, bem na minha casa, estrago, prejuízo, né? Eu tenho ali o protocolo feito há 14 anos e ninguém foi lá resolver. E aí você pega não só essas fotos, essas imagens aí, mas você pega em todas o veículo de comunicação aqui em Maringá e percebe que a grande maioria das fotos, né, são de árvores que foram derrubadas assim inteiras, né, da raiz, quebradas a raiz. Às vezes a árvore está até boa, né, não está podre, mas por conta do volume dos galhos, da folha, enfim, e faz aquele peso, com o vento acaba realmente caindo ela por inteiro. Então, assim,
Então, nós não estamos falando aqui só das árvores que estão podres, né? Que tem que ter um laudo, etc. Mas uma poda é o mínimo. É uma podinha, assim, sabe? Para tirar o volume dela, para quando vir um vento desse, não tenha força suficiente para cair ela inteira. Então, isso que se espera. Infelizmente, hoje, nós temos uma gestão que não consegue prevenir esse tipo de situação. Aqui, mas passou de 100 km o vento, sim. Não adianta um mês a gente ganhar um título da cidade de árvore e no outro mês a gente vai ter que entrar numa crise, né? E montar um gabinete de crise que na foto nem viu o prefeito, não sei onde que ele está hoje. Mas está lá o vice, tá lá outros servidores, tá lá o do Procon também estava lá. Então, assim, são situações que me parece que temos que pensar, como a Ana Lúcia traz alguns projetos, por exemplo, em rede de energia, né? Colocar subterrâneo, tem que pensar nisso. Todo mundo dá risada esse plano, etc., porque é um plano assim que Não, porque é caro. futuro. É caro, mas o que é mais caro? A vida das pessoas que pode cair um galho e matar uma pessoa? Ou realmente resolver uma parada que da Smart City? Não, Você mas entende? se botar Então, assim, cabo subterrâneo não vai resolver o problema das árvores. Que mas da elas vão energia, cair sobre as mas pessoas da do mesmo jeito. energia, Não, mas da energia que a que analogia muitas não pessoas funciona. Não é que tá? não funciona, Só mas pra deixar eu claro. tô colocando aqui, eu tô ponderando aqui, colocando Tá bom. situações que podem resolver muita Da coisa, árvore cair inclusive na cabeça energia. da pessoa, se Não. botar o cabo subterrâneo, não vai resolver. Tá tudo bem, mas são outros assuntos que também começam a ter crise, ou seja, sem energia. Quantas pessoas estão sem energia hoje? Ah, não, de fato. Então, isso é uma resolução. mas essa Ninguém analogia, ninguém beleza. apresenta isso. Mas quando eu estou colocando aqui uma problematização e uma pessoa que quer trazer a solução para o problema, todo mundo dá risada do projeto que ela vem trazendo. Então, assim, óbvio. A Luiz Alves botou o projeto, ela votou contra. Mas era o projeto que dava condição a outras situações. É nada a ver do projeto que ela foi apresentar. Mas, enfim, toda essa situação nós temos que conviver, porque quando dá uma chuvinha, um vento, acaba tendo esse tipo de situação. E aí, quem são os mais prejudicados é a população marinhense, né?